O cristão e as fobias da sociedade moderna. O cristão e as fobias da sociedade moderna. Muito bem, meus irmãos, o que realmente nós queremos conversar ao longo dos próximos domingos, à luz da palavra de Deus? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse tema? Essa que é a nossa grande questão. Eu já começo dizendo o seguinte: há, de modo geral, na grande maioria dos cristãos evangélicos, de modo geral, uma certa resistência quando nós falamos sobre a questão das enfermidades, fobias, né, da sociedade moderna. Como se isso não fizesse parte, ou se não fosse possível, na vida de um verdadeiro cristão. Um cristão convertido, que tem o Espírito de Deus, que é filho de Deus, que tem todas as promessas da palavra de Deus. E o cristão, ele deve estar sempre alegre. Ele não tem razão nem motivo nenhum para ter preocupação, depressão. E a gente, quando começa a tocar nesse assunto, parece que isso já está de antemão, está adiantado esse tema. Então isso aí, o cristão não tem isso. Só que ele vai chegando mais perto, a gente vai descobrindo que muitos cristãos não só têm, tá? Alguns estão até tratando, alguns estão tomando remédio, mas tem resistência de compartilhar, de falar, porque isso é um tabu na igreja, tá? Como se filho de Deus não passasse por essas fobias, por essas enfermidades do nosso tempo, da sociedade do tempo presente. Fui pesquisar um pouco sobre isso, ouvi bastante palestra, ouvi bastante mensagens e, de cara, a primeira coisa que é abordada é isso aí. A gente vai ficar chocado. Eu descobri coisas assim, igrejas que acreditam que quem tem depressão tem um demônio. Você sabe que tem igrejas que fazem o exorcismo do demônio da depressão. Então há um culto de libertação da depressão, que eles vão expulsar o demônio que está em você, se você é crente deprimido. Porque o cristão, o filho de Deus, ele não pode ter tristeza na vida dele, porque ele é filho do Senhor Altíssimo. Fico imaginando eu aqui num culto na Vila Alpes, colocando um banner aí na frente: culto da libertação do diabo da depressão, né? Eu acho que vai vir muita gente, porque também estudando um pouquinho sobre esse tema, a gente descobre que ele não é só o mal do século, mas é o mal do milênio. E o estresse, por exemplo, que desencadeia uma série de outras coisas, atinge cerca de 70% da população que trabalha, ativa, né? Para você ter uma ideia, e você vai ver ao longo dos nossos estudos, que o estresse, ele é o gatilho para todas as outras enfermidades. Eu sei que é muito material, é muita coisa para se falar, e a palavra de Deus é muito rica. A palavra de Deus é muito rica quando ela vai tratar sobre essa questão. E os personagens bíblicos que passaram por estas crises, por essas fobias, por essas enfermidades emocionais, ansiedade, depressão, pânico e muitas outras que existem, nós vamos apenas abordar algumas. Mas vamos entender um pouquinho o que realmente é isso, né? Definição, quais são, como isso acontece na vida do ser humano, e vamos ver até que ponto isso é possível ocorrer ou não na vida de um cristão. E quem sabe, muitos de nós já não deveríamos ter ido até buscar uma ajuda, quer seja espiritual, quer seja médica, se porventura a gente tiver algum sintoma que nos aponte esta realidade. Primeiro, que eu preciso dizer para você, que Deus, Ele faz as coisas todas certas, e Ele tem um propósito para todas as coisas. Ele tem um propósito para todas as coisas. E este potencial desequilíbrio que ocorre dentro da gente, ele tem uma explicação científica para isso, para podermos compreender e entender o que significa isso. Então,
Vamos imaginar aqui uma situação. Eu coloquei algumas imagens aqui que vai chamar a sua atenção. Deixa eu ver se eu consigo mudar o slide aqui. Você imagina se você está acampando, tá? E de repente você sai da sua barraca, né? E você se depara com esse felino muito carinhoso, e que é considerado o rei, né? Da selva, da floresta, enfim, um leão. O que você faz nessa hora? Você ora? Pode até ser, mas eu oro correndo. Mas você estava relaxado, você tirou o sapato, está tirando lá o sapato, você não está bem calçado ainda, você não fez um aquecimento, você ainda não está com os alongamentos preparados para fazer uma corrida, de um tiro de 100 metros, tem que ser mais rápido que como é que chama, o Bolt, né? Ele fez 100 metros em quantos segundos? 9? Sei lá, 10? Você sabe quanto que corre um felino? Um leopardo? Você precisa correr mais que o Bolt para poder escapar de um bicho desse. Mas realmente não dá para você chegar para o animal e falar, peraí, eu vou fazer um aquecimento aqui, um alongamento, aí eu corro e você vem atrás de mim. Porque Deus sabe que essas circunstâncias, essas experiências podem acontecer na nossa vida. Acontece algo extraordinário nessa hora. O corpo humano é inteligente, porque foi feito por um Criador inteligente. Momento de perigo, tá? Em que a situação de medo, fobia, Deus criou mecanismos dentro do corpo humano que dão condições de a gente fugir e escapar com vida. É o instinto que Deus colocou em nós, de sobrevivência. Coisas acontecem dentro de nós, que inexplicavelmente, uma pessoa como essa aí, que pode estar cheia de artrite, entendeu? Tendinite, de uma série de coisas, dores no corpo inteiro, a coluna travada. Se ele vê um leão desse, tudo sara, entendeu? Tudo sara, e ele sai numa disparada de uns, mais rápido que o Bolt. Por que isso acontece? Existe uma explicação. Um leão é mais difícil a gente achar acampando, mas tem gente que gosta de pescar. Tem gente aqui que vai pescar em alguns rios grandes aqui na região. Você já pensou o camarada agora? Ele colocou a rede, ele ia ligar o motor, de repente, um jacaré desse tamanho, parece um crocodilo, avança, mas parece que ele dá um salto aí que se deixar ele sai correndo nas águas. Faz um milagre andar sobre as águas nessas horas. E muitas imagens, filmes, vídeos, coloca uma situação hipotética como essa, para ilustrar onde eu vou chegar, você vai entender. Tem um caso clássico que ficou famoso, que um fotógrafo inglês presenciou o momento em que, se eu não me engano foi um africano, ele correu de um hipopótamo. Hipopótamo não brinca não com o hipopótamo, você viu o tamanho do dente dele, assim, ó. E dirá os carteiros que já vivem aqui, vamos chegar mais perto da nossa realidade, né? Quem nunca correu de um cachorro aqui? Na sua infância, nunca correu de cachorro, mas eu corri tanto de cachorro, gente. Quem nunca foi moleque e entrou no lugar para apanhar uma laranja, né? E aí de repente você viu o latido do cachorro. Ou então na rua você estava andando, o cachorro do vizinho escapou, aquele cachorro bravo. Acontece um fenômeno naquela hora. Seu batimento cardíaco dispara, sua pupila aumenta, você arrepia. De repente você está pronto para dar um tiro. Você sabe por que isso acontece? Porque Deus criou dentro de nós neurônios, né, que emitem sinais, e eles irão soltar no nosso corpo, por exemplo, a adrenalina. De repente. Por que o nosso coração dispara quando a gente leva um susto? Quando você está na rua, um carro atravessa o páreo, parece que você... É uma descarga de adrenalina diante do medo, para duas coisas possíveis: fuga ou luta.
Porque às vezes é necessário lutar diante do medo, diante do perigo que se apresenta diante de nós. Então Deus criou mecanismos de defesa que disparam o nosso coração, que nos dão energia, força, vitalidade, anestesia o nosso corpo, que a gente nem sente. A dor nas costas, cadê? Sumiu. Corre. Nesse momento, meu querido, de fato, quando há essa descarga de uma série de hormônios, químicas no nosso corpo, e você vai então extravasar, vai usar aquilo. Mas digamos que você passou por um pico de estresse, enfrentou o medo, mas não saiu correndo. De repente esse pico de estresse está sendo enfrentado lá no seu trabalho. De repente esse pico de estresse que faz uma descarga de uma série de químicas no seu corpo, está sendo alimentado dentro da sua casa, com coisas que estão te angustiando, trazendo preocupação. Imagine então o seu corpo. Há uma descarga de químicas no seu corpo, e você não sai correndo porque você não tem de fato um perigo iminente que você precisa sair correndo. Aquilo vai para onde? Fica no seu corpo. Isso acontecer de vez em quando, tudo bem. Uma vez por semana você leva um susto, passa um apuro, tem uma briga dentro de casa, uma preocupação no trabalho, faz parte da vida. Agora imagina se isso acontecer várias vezes na semana, várias vezes no dia. Imagine isso lá dentro do nosso trabalho, sob aquela pressão, cobrança, você tem que entregar, você tem que fazer. Dentro da sua casa, um problema com o filho, e aquilo te traz preocupação, e a adrenalina descarrega no seu corpo, aquela noite você não dorme, e você começa a ter uma série de reações no seu corpo. Você tem dor de barriga, você tem dor de cabeça, a sua imunidade vai lá embaixo, você começa a ficar doente. Isso acontece, nós estamos sujeitos a isso. Para você ter uma ideia, o Globo, numa publicação de uns 2 anos atrás, o jornal o Globo colocou uma reportagem interessante, que o estresse é o maior gatilho para as síndromes da vida moderna. O estresse em si, ele não é uma doença, mas ele causa doenças. Estresse nós passamos, todos nós passamos na nossa vida, não tem como fugir dele. O problema é viver debaixo de uma situação de estresse contínuo, profundo, que vai nos abalando, vai nos consumindo. Aí sim, isso pode desencadear um monte de outros problemas e enfermidades na nossa vida. Essa mesma reportagem vai falar de várias situações que eu vou abordar ao longo dos nossos estudos e palestras. O mundo moderno, ele trouxe para nós alguns tipos de estresse, entendeu? Peculiares da nossa época. A tecnologia, fala-se muito do estresse como criança, adolescente. Há países já que criou a Lei Cinderela. Sabia que é a Lei Cinderela? Que crianças até determinada idade, menos de 16 anos, são proibidas de entrar em jogos online da meia-noite às 6 da manhã. Por exemplo. Porque o distúrbio que isso vai trazer para a vida da criança, para o estresse precoce, uma criança nós estamos falando. Os problemas que nós enfrentamos, crise financeira, tudo isso traz estresse, todo mundo sabe disso. E quando isso acontece, olha que interessante, na empresa, no trabalho, essa mesma reportagem diz que profissionais que vivem sob pressão extrema, até que se sintam exauridos, incapazes de lidar com a rotina, muitas vezes desenvolvendo comportamentos agressivos, crises de ansiedade. Por trás de tudo isso, geralmente está uma condição conhecida pela maioria de nós como estresse, que atinge em níveis diferentes 70% dos trabalhadores brasileiros, segundo o estudo do ISMA, é uma organização para pesquisa e prevenção da estafa no Brasil. O Globo
2014. Então, como eu falei para vocês, há várias razões, mas uma delas, a mais comum, pensando que 70% da população vive debaixo de estresse, população economicamente ativa que trabalha, qual mãe que não fica estressada com um filho que vai se afastando, seguindo um caminho tortuoso, que se envolve com vícios? Isso adoece, gente. Vai liberando um monte de coisa dentro dela, adrenalina e uma série de outras coisas. Algumas das enfermidades, são muitas, que são desencadeadas devido ao estresse, devido a experiências dessa vida. Por exemplo, a própria ansiedade, que a Bíblia fala muito sobre ansiedade. É desencadeada por um estresse contínuo. Também, existem outras causas. Estou aqui fazendo algumas observações. O TAG, você já ouviu falar? Transtorno de ansiedade generalizada. É quando a ansiedade se tornou crônica, alguma circunstância você está debaixo de uma circunstância que produz ansiedade, você luta contra ela, mas ela foi tomando conta de você e deu o que chamamos de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, uma série de outros efeitos. Nós vamos ver. Estresse pós-traumático. Não foi uma situação na vida que você conviveu com aquilo muito tempo, no ambiente de trabalho, dentro da sua casa, num contexto da sociedade moderna. Foi uma situação grave. Alguém, por exemplo, que sofreu um acidente, coisa mais grave ainda, alguém que foi abusado sexualmente, é um estresse pós-traumático. A pessoa vai carregar aquilo. Muitas vezes, por exemplo, uma doença crônica grave. Você sabe que quando você abre um diagnóstico, de uma doença crônica grave, o estresse pós-traumático, ele é do mesmo nível, que tem como medir isso, de um soldado pós-guerra, que foi para a guerra. Você ter vivido lá meses na guerra, matado, visto gente morrer, é semelhante de alguém que abre um laudo e enfrenta isso. Ou semelhante também a um abuso sexual. Você ter uma ideia do negócio. E a pessoa então vai criando fobias. Por exemplo, ele que tem medo de ambiente fechado, claustrofobia, medo de elevador, medo de avião, que é muito comum no nosso país, né? A gente ouve muito. Compulsões são desencadeadas no meio desse processo. Compulsão por comer. Comer é bom, a gente tem prazer em comer. Mas você sabe que às vezes tem gente que fica estressado, perde a fome. Tem gente que fica estressado e come. Né? Eu como, entendeu? Eu nunca perdi a fome, eu como. Quando eu percebi que eu estou comendo demais, eu comprei um saquinho de pão francês lá com 8 pão franceses, eu comi 7, eu devo estar estressado, entendeu? A balança vai subindo. A própria depressão, que é realmente assim uma coisa que a gente não tem noção da seriedade que é a depressão, de quantas coisas pode causar depressão e como que a gente tem que entender o que realmente significa isso. E você tem também síndrome de pânico. Eu digo, e eu fiz uma pequena lista com alguns dos, nós chamamos de neurotransmissores. Eu tenho que fazer uma introdução rapidamente para você sobre isso, que nós temos no corpo humano. Aquilo que eu falei para você, adrenalina, né? Dopamina, tem vários no nosso corpo, tá? A serotonina, que todo mundo fala muito da serotonina. Cada um deles tem uma função específica, e Deus criou com um propósito. Quando você está com medo, dispara uma série de coisas de você, o pânico de uma situação de perigo, e você reage rapidamente. Então, por exemplo, se você tem isso, e você não reage, porque não é uma situação de correr, nada, aquilo vai ficar no seu corpo. Aquilo vai causar um desequilíbrio dentro de você. Dentro do seu cérebro, entendeu? Começa a haver um desequilíbrio. Então você começa a ter excesso de algumas químicas no seu corpo e falta de outras. Isso vai causar uma série de transtornos. Então o indivíduo que começa a ter uns sintomas estranhos, disparar o coração do nada, palpitação, formigamento na mão, fique tranquilo, pode até ser que seja um problema cardíaco, você vai ver. Mas o que está acontecendo no nosso país, de uma quantidade enorme, depois de fazer um monte de exame, ver que não tem nada,
você vai descobrir que é de cunho emocional. Aí você fala, mas eu não sou cristão, eu não tenho essas coisas. Só tem uma forma de você não ter essas coisas. Se você não passar por nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de problema nessa vida, aí você não vai ter essas coisas. Agora, você passa por algum problema nessa vida? Você é ser humano, como qualquer outro ser humano. E isso mexe profundamente com você. Dopamina, por exemplo, é a vontade de fazer alguma coisa. A pessoa vai ficando desanimada. Ela fica, não tem muita vontade de fazer muita coisa na vida. Quase não sai de dentro do quarto. Adrenalina é a força para fazer aquilo. Serotonina é o prazer naquilo. A pessoa vai perdendo prazer em tudo. Não tem força para nada. Vai entrando em desânimo. Meu querido, a palavra de Deus tem muitas orientações preciosas, nós vamos falar sobre isso. Mas negar a medicina e a ciência é irracional. E nas enfermidades das emoções, a gente pensa que crente não passa por isso. Você que pensa que crente não passa por isso. Se você tiver um problema na tireoide, essa glândula que nós temos aqui, ela pode mudar, tá? Esses seus neurotransmissores que te dão prazer, alegria, vitalidade, vontade de fazer as coisas, força, ânimo, e você entrar numa depressão. Então a depressão não é porque é falta de fé, não é porque você não é filho de Deus, é porque você tem uma enfermidade na tireoide, que você tem que correr no médico e tratar disso, tem exame, tem como fazer, e não brinque com a tireoide, existe câncer de tireoide, você tem que tratar. Às vezes o desânimo é pura anemia. Já vimos casos como esse. A pessoa não tinha mais ânimo para fazer nada, era anêmico. Às vezes porque tinha um problema crônico, uma hemorragia. Às vezes um problema alimentar. Então, meu querido, a gente negar esta realidade na vida do cristão, é a mesma coisa que você está com uma infecção na garganta, você vai lá, pastor, eu vim aqui para o senhor orar, eu estou com infecção na garganta, com febre, 40 graus. Já eu fui ver, tem até pus na garganta. Mas isso é coisa de cristão, não tem, né? Porque, como não tem? Você toma antibiótico. E se os seus desequilíbrios neurotransmissores chegarem num nível, tá? E que oração, terapia, convívio familiar não forem capazes de reequilibrar novamente isso, você tem que abrir mão, se necessário for, em medicação. Cuidado. A maioria, e a gente pesquisando e discutindo, e no mundo que eu vivo hoje, tá? Muitos médicos, conversando com muita gente, psicólogos, eu fiz uma imersão nesse mundo, me ajudou a entender melhor o ser humano. As coisas que podem desencadear no corpo humano, por questões emocionais, eu nunca imaginava na minha vida. Nunca imaginava na minha vida. Por exemplo, se você começa a viver debaixo de um estresse e passar por esse tipo de problema que eu estou falando para você, esse desequilíbrio em você, a sua respiração começa a ficar ofegante e você não percebe. Por isso que a turma fala em meditação, e a gente pensa que isso aí é místico. Vamos meditar. Reaprender a respirar. Se a sua respiração ficar ofegante, você não oxigena direito o seu corpo. Você não elimina os gases que precisa eliminar. Você vai começar a ter formigamento na mão. Você vai começar a ter contrações musculares. Você vai começar a ter dor, você não sabe nem aonde, nem porquê. O que acontece no corpo humano é loucura. Tudo causado por um probleminha lá dentro. Por isso que no avião, eles falam para pegar o saquinho e respirar dentro do saquinho lentamente, para voltar a equilibrar de novo a sua respiração. Você não está emitindo os gases, respirando direito. Tudo isso tem a ver com a nossa mente, que controla tudo isso dentro de nós. Ignorar essas coisas e não compreender e ter tabus disso. Eu estou vendo que devagar nós estamos quebrando esse tabu. Eu estou aqui há 12 anos, a coisa mais rara que tinha era alguém falou, pastor, ora que eu estou com depressão. Era uma coisa meio assim, depressão? Filho de Deus tem depressão? Pode ser química. Uma coisa séria que precisa de tratamento. Psiquiatra não é para louco. Você, quando tem um problema no estômago, você vai aonde? No intestino, estômago, gastro. Você no coração, você vai no cardio. Se já tiver algum desequilíbrio de neurotransmissores, você vai aonde? Você tem que ir no psiquiatra.
vai fazer os exames certos, saber qual é o seu problema, para poder te dar os remédios certos, se for necessário, ou terapias, ou seja o que for. Então o cristão, primeiro de tudo, precisamos quebrar essa barreira, né? Que no meio evangélico, nós não somos ignorantes a ponto de achar que tem um demônio da depressão na pessoa, mas o que nós vemos muitas vezes, mesmo no meio cristão um pouco mais esclarecido, é uma resistência com esse tipo de coisa. E tudo tem tratamento, graças a Deus, gente. Basta buscar. A pessoa pode passar anos e anos sofrendo por um problema, sentimento de culpa, falta de fé, por que eu estou passando por isso, medo de compartilhar com as pessoas, e não entende que isso muitas vezes pode ser causado por uma enfermidade, por falta de alguma coisa no corpo, por um estresse, por uma situação que você está vivendo. Mas vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos falar sobre isso. Você pensa que os personagens da Bíblia não passaram por isso? Tanto personagem que sofreu de ansiedade, depressão na Bíblia, mais que você imagina. Leia os Salmos. Você vai ver as orações daqueles homens e mulheres de fé que enfrentaram esse tipo de enfermidade. Eu vou falar um pouquinho ao longo dos domingos do maior pregador, que é chamado o príncipe dos pregadores, Spurgeon. Spurgeon foi um pregador inglês que viveu séculos para trás. Ele sofria de uma depressão profunda. Naquela época não tinha os recursos de hoje. Ele escreveu livros sobre isso. Ele é considerado o maior pregador do evangelho. Ele tem inúmeros livros. Eu tenho vários livros dele. E tem um livro que é sobre depressão, baseado nos estudos bíblicos que ele fez, que ele foi um dos primeiros pregadores a fazer estudos bíblicos sobre depressão e aplicar para o seu povo, para a sua igreja, porque ele sofria disso. Um dos casos mais clássicos que a gente sabe, Elias. Todo mundo já ouviu falar do profeta Elias. Então vou pedir para você abrir lá em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Você procura aí, antes de Samuel, Juízes, 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, verso 1 a 18. Nós vamos contextualizar esse momento. Eu peço a paciência dos irmãos para a gente fazer essa leitura. Muito interessante. Elias no Monte Horebe. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Levantou-se segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só,
e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Até aqui, meus queridos, nós temos esta passagem linda, maravilhosa, muito interessante para nós, em que o profeta Elias estava sofrendo, claramente o texto coloca diante de nós, uma circunstância de grande adversidade, de grande pressão, sendo perseguido por Jezabel, uma mulher que já tinha matado muitas pessoas. Ele estava sentindo solidão, ele achava que ele estava só, perseguido, sem perspectiva, sem luz no final do túnel. Percebe aqui que ele fugiu, ou seja, ele ouviu rumores contra ele, muita coisa estava acontecendo com ele, e ele caiu em depressão. E chegou ao ponto de pedir a própria morte diante de Deus, que ele não aguentava mais. Tamanho estafa, tá? Que ele chegou, o esgotamento emocional, físico, psicológico, que com toda certeza desencadeou uma série de coisas nele, desequilibrou totalmente os hormônios, a química dele. Ele estava em depressão, nada mais nada menos que o grande profeta Elias. E eu então quero entender esse momento para poder falar um pouquinho com os irmãos sobre a experiência de Elias diante dessa adversidade, como que Deus intervém nessa hora, não negligenciando os meios que Deus colocou para o nosso acesso, evidentemente, mas Deus vai participar de tudo isso. Deus quer estar presente na sua luta para superar qualquer tipo de desafio que você esteja enfrentando, quer seja enfermidade física, emocional ou espiritual. É preciso lembrar que Elias profetizou no período do rei Acabe e Jezabel. Era chamado de perturbador de Israel. Está lá em 18:17. Porque ele era ousado, mas depois pagava um preço alto. Ele falava o que tinha que ser dito, né? E depois pagava um preço alto. No capítulo 18, ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, e os venceu pela fé. Através da vida dele aconteceu aquele milagre conhecido, que fogo desceu do céu e consumiu todo aquele sacrifício, e os profetas de Baal foram perseguidos depois. Enfim, ele viu coisas extraordinárias acontecer. Ele fez coisas extraordinárias. É esse mesmo profeta, gente, que segundo a Bíblia, lá em Tiago capítulo 5:17, que ele era homem igual a eu e você, sujeito às mesmas paixões. E a Bíblia diz que ele orou, e através daquela oração, Deus segurou a chuva, cerrou os céus, porque Deus ouve a oração dos seus filhos. Esse mesmo profeta que fez fogo descer do céu, que através da sua oração o Senhor fechou os céus durante um longo período de tempo,
que através dele milagres, prodígios e maravilhas aconteceram. Agora estava enfrentando uma profunda depressão e pedindo para tirar a própria vida. Desanimado, ameaçado de morte por Jezabel, entra em depressão e pede para morrer. Então, quando os desafios chegam até nós, não tem como nós nos isentarmos desses problemas. Jesus diz claramente que no mundo nós teremos aflição. O Filho de Deus que faz oração e Deus ouve, que Deus opera milagres, Deus faz coisas extraordinárias, ele está sujeito a isso. A angústia, a depressão, a estresse, a pânico, a uma série de reações. Primeiro, vamos rapidamente aqui, Jezabel, verso de número 2, mandou um mensageiro Elias dizer: façam os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Os profetas de Baal haviam sido mortos, e agora Jezabel, que era uma mulher poderosa, uma mulher maligna, uma mulher que já tinha provado ser do mal, como a gente diz, né? Já tinha feito desgraça, mandou um mensageiro e falou assim: ó, até amanhã, deu tempo de vida para ele. Coisa mais difícil que tem, você saber que você tem um tempo limitado. Algo está te perseguindo, algo quer tirar a sua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema. E ele reagiu. Ele então se levanta, diz o texto, e para salvar sua vida, verso número 3. Interessante isso. Uma situação de perigo, Deus criou em nós mecanismos de defesa. Na mesma hora o texto diz, ele se levantou e para salvar sua vida, foi embora dali, foi para Berseba, deixou o seu moço, foi para o deserto, e começou, muito provavelmente, a meditar, a pensar, a fixar sua mente no problema, que é o que muitas vezes desencadeia em nós maior ansiedade, maior estresse, quando nós olhamos e olhamos e olhamos o problema e não conseguimos ver uma solução. Era o que estava acontecendo na vida do profeta Elias. O grande profeta Elias, gente, que no capítulo seguinte tinha feito fogo descer do céu. Isso não pode acontecer comigo, com você? Você não pode estar enfrentando um desafio tal, se abateu sobre você, desequilibrou você emocionalmente, você está deprimido. A gente precisa separar a tristeza natural. Ora, perdi um emprego, eu fiquei triste, abatido, preocupado, natural. Perdi um ente querido, estou triste, isso não é depressão. Isso é tristeza que faz parte dessa vida, que precisa ser tratado, precisa ser acompanhado, precisa ser buscado em oração, pela intercessão da igreja, pelas suas próprias orações, porque a oração é meio de graça, através da oração Deus opera a nossa vida. Agora, qualquer circunstância de adversidade pode se desencadear num distúrbio, numa síndrome. Síndrome é quando aquilo se repete. Você tem um momento de tristeza na sua vida diante de um problema, é uma coisa. Agora, se aquilo se prolonga, se aquilo se torna repetitivo, aí isso pode virar uma síndrome. Aí sim, isso pode ser um problema. O problema veio sobre a vida dele há milhares de anos atrás. E Elias não viveu no mundo moderno que eu e você, nós vivemos. Ouvindo e pesquisando sobre esse assunto, pessoas que já têm predisposição a pânico, sabe quem que são? Pessoas que vivem em casa com pessoas viciadas, alcoólicos, que têm algum problema nesse nível, filho, cônjuge, elas já são predispostas. Por quê? Porque elas vão viver a sensação do perigo, da surpresa, a qualquer momento aquela pessoa pode chegar, o que ela vai falar, e determinada região do cérebro da pessoa está sempre ativo, ele está sempre ativo. E essa pessoa já tem uma predisposição para ter pânico. Interessante isso. Então, se os meus antepassados, meus pais, meus
avós que eu convivi, parentes próximos, tiveram um problema nessa área. Imagina uma mãe que tem um filho dependente de químico, viciado. Quantos transtornos essa mãe vai enfrentar, gente? Todo dia ela vai dormir preocupada, ansiosa. E com certeza, se é a verdadeira filha ou filho de Deus, ela vai orar. Ela vai colocar diante de Deus. Mas ela vai reconhecer que ela vive em luta constante. Alguém que tem um marido ou uma esposa, né, que é alcoólatra, que é violento, que tem problema, algum tipo de coisa, você vai estar debaixo de um estresse tremendo, constante. Então você precisa separar o que é realmente um momento de tristeza, um momento de ansiedade na minha vida, na sua, todos temos. Ou isso se torna crônico, aí pode se tornar uma síndrome. Às vezes tratado como? Buscando a Deus, como nós vamos ver na palavra de Deus. A ação de Deus na nossa vida, sim. A comunhão dos irmãos nos fortalece. Intercedemos uns pelos outros. Terapias, não é errado. Laborterapia, ocupar a sua mente, está lá em Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tem ansiedade, eu tenho, você tem. Agora andar ansioso, que ele tomou conta de mim. Eu estou vivendo debaixo de uma situação que vai produzir ansiedade. Aí ele fala assim: tudo seja conhecido diante de Deus com oração, súplica e ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração, suas emoções, gente, em Cristo Jesus. Então eu não estou negando a ação e a operação de Deus na minha e na sua vida. Ele faz isso. Mas é possível que o estresse tenha sido tão grande, que o distúrbio que você está vivendo, a pressão é tão grande, que isso já desencadeou outros processos. Isso já foi para outras partes do seu corpo. É possível que terapia, oração, eu creio no poder milagroso de Deus. Mas assim como você tem uma infecção, tá? Uma febre, está infeccionado, você vai ter que tomar um antibiótico. Às vezes é necessário. E precisam tomar cuidado, porque vivendo num mundo que você vai a qualquer médico, ele quer entupir você de remédio. Toma cuidado com isso. E o conselho que a gente ouve muito é isso: não tome antidepressivo indicado por médicos que não sejam especialistas nisso. Não tome remédios, tá, para a cabeça, um médico que é um ortopedista, cuida da perna. Por mais boa vontade que ele tenha, ele não conhece os detalhes. Se você está numa depressão, uma coisa. Se você está com ansiedade, é outra. Se você está com uma ansiedade generalizada, é outra. Se é pânico, é outro. A dosagem muda, tudo muda. Você precisa ir no especialista, não é errado. Às vezes não é necessário isso. Busque todos os meios, a fé, a comunhão dos irmãos, a oração. Eu creio no poder de Deus. Quantas vezes eu não experimentei uma ansiedade descontrolada, estar em oração, de joelho, na presença de Deus, e minha alma se acalmar. A palavra de Deus diz: aquieta-te. Nossa alma se aquieta em Deus. Deus fala para nós: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Os desafios vêm, mas junto com os desafios vem também a graça de Deus até nós. Não vamos negar esta graça de Deus, não vamos deixar de usufruir dessa graça de Deus, porque às vezes nós desistimos de Deus, mas Ele não desiste de nós. Deus pode enviar pessoas para nos ajudar. Foi o que aconteceu na vida de Elias. Olha o versos 5 e 6. Ele, já deprimido, pediu a morte. Falou: vou dormir, quem sabe não acordo mais aqui nesse mundo, né? Às vezes dá vontade, fala a verdade. É tanto problema, tem uma coisa: ai meu Deus, vou dormir, vai se esqueça o problema. Eu acordo em outro mundo. E a gente acorda com o problema. Quando ele foi dormir, verso 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Eu creio sim, Deus na sua soberania conhece o nosso coração, conhece desde as células menores que tem no nosso cérebro, os receptores dos nossos neurotransmissores que estão com problema.
e para ajudar você a levantar. Ele pode enviar um anjo, entre aspas. Não precisa ser um anjo batendo asa não, viu gente? Ele pode enviar uma pessoa para fazer uma ligação, para fazer uma oração por você. Porque ele estava tão fraco, tão fraco, tão fraco. Tem vezes que nós estamos tão fracos que nós não conseguimos orar. A Bíblia diz que a gente deve orar um pelos outros. E amanhã pode ser você. Pode ser que você seja esse anjo, tá? Que precisa orar por aquela pessoa, interceder por aquela pessoa, levar uma palavra de ânimo para aquela pessoa. E a Bíblia fala muito sobre isso. Para a gente estimular uns aos outros as boas obras, para não desanimarmos e deixar de congregar, como é costume de alguns. Alguns deixam de congregar, a primeira coisa a gente critica, em vez de orar por aquela pessoa. Ligar, saber o que está acontecendo. Você está passando algum problema? Você está precisando de ajuda? Deus envia meios, recursos, que a gente deve usar. E eu creio que esse meio e esses recursos que Deus pode enviar, pode até ser por meio da medicina, por que não? Ajuda dos irmãos primeiramente, a própria família, e às vezes de um profissional da área. Deus não só envia, Deus é persistente. Eu acho interessante isso, porque ele comeu, voltou a dormir. Não, vamos continuar aqui, desanimado. O verso 7 mostra, voltou segunda vez o anjo, tocou, ele falou, levanta, come, porque o caminho será muito longo. Você desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de você, muito possivelmente. Deus não desistiu de você. E é a graça de Deus, meus queridos, que nos fortalece para buscarmos o Senhor, aonde Ele pode ser achado. A Bíblia diz que Ele se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, Deus usou meios materiais. Às vezes não é só a oração, mas é a oração com ação, que a pessoa está precisando. Um prato de comida foi dado para ele, e ele levantou, ele despertou, e a Bíblia diz que com aquela força que ele recebeu, aquele ânimo, que alguém tocou na vida dele, alguém foi anjo na vida dele, alguém foi enviado para ser bênção na vida dele. Ele caminhou 40 dias e 40 noites e chegou aonde Deus queria, que era o monte de Deus em Horebe. Às vezes a gente não tem força para buscar Deus, então a gente precisa de um empurrãozinho no início, sabe? Meio que para pegar no tranco. Quando a pessoa já está sem força para orar, a gente pega na mão da pessoa, vou orar com você, vamos orar juntos. Você conduz aquela pessoa em oração. Que coisa linda. Quanta coisa a gente perde quando a gente perde a comunhão com a igreja. Quando a gente se torna crente domingueiro, assiste o culto e vai embora. A gente está perdendo tanta coisa, tanta coisa. Quando você deixa de participar de um encontro no meio da semana, as senhoras, lá na reunião da SAF, que as irmãs pegam uma na mão da outra e oram na hora da adversidade, né? Quando os jovens estão tendo um encontro, quando a gente tem uma reunião, ou quando a gente se retira numa chácara, como a gente fez várias vezes, e depois da mensagem fala, vamos separar em grupo, vamos orar um pelo outro. Você não sabe o poder que isso tem sobre a sua vida. Não se prive dessas bênçãos que Deus já derramou, esses meios que Deus colocou no nosso alcance, para nos fortalecer, para que nós possamos ser bênção na vida do outro depois, que amanhã, pode ser que você que está ajudando, precise de ajuda. E eu oro para que Deus envie aquele anjo que vai até você e te ajuda. E por fim, queridos, você vê a experiência da crise, da profunda depressão, desencadeada por uma série de processos na vida da pessoa. Isso depois vai ser amenizado, digamos assim. Deus envia meios. Deus não só age diretamente, tá? Como a gente diz, imediatamente, Ele pode agir imediatamente, sem meios, Ele também pode usar meios. Ele aqui usou meios, enviou anjo, recurso material, alimento, deu ânimo para ele, levantou, foi até Horebe. E aí a terceira coisa aconteceu na vida dele, é quando Deus age de forma imediata. Imediata é sem meios.
É Ele que vem até você. É Ele que vai tocar no seu coração, na sua alma, nas suas emoções. É Ele que vai operar na sua vida de forma imediata. Às vezes, no sentido de que o Espírito de Deus que habita em nós, age em nós. A Bíblia chega a dizer que nós não sabemos nem orar como convém. E o Espírito de Deus, os gemidos inexprimíveis, intercede por nós, porque Ele conhece a mente de Deus, o plano de Deus para mim e para a sua vida. Conhece o coração de Deus, as nossas necessidades. E eles não sabemos orar como convém, Romanos 8. Ali é pedir na medida certa. Às vezes a gente não tem força para orar, a gente não sabe nem o que orar. A circunstância é tão complicada, é tão grave, é tão sem perspectiva, que eu vou pedir o que para Deus? Mas o Espírito de Deus age, opera, está em nós. Quando o próprio Deus age em nós, está presente dentro de nós, ou não? Claro que está. Ele habita em nós. Aqui a experiência dele foi realmente inusitada, né? Ali naquele momento, você vai ver que Deus vai, como um fogo, se manifestar naquela caverna, e Deus opera na vida dele. Ele está ali em depressão, a pessoa é deprimida, ela fica repetindo aquele mantra: não, eu estou sozinho, o que está acontecendo comigo? Mas Deus, através daquela experiência profunda de Elias, Deus age na sua vida, vai mostrar algumas coisas que nossos olhos não podem ver. Elias não estava só, tinha 7.000 fiéis com ele, verso 10 e 18. Aprendemos a conhecer Deus nas coisas simples da vida e não apenas nas extraordinárias. Não foi no terremoto, não foi no vendaval que quebrava a penha, a rocha, não. A Bíblia diz aqui do verso 11 a 13, essa experiência linda, que Deus mostrou que Ele estava nas pequenas coisas. Deus podia estar presente em todos os momentos da vida dele, e muitas vezes Ele não estava vendo. Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo, mas num cicio tranquilo e suave. É quase um silêncio que Deus fala ao nosso coração, não é no barulho. Quando nosso coração está aberto, quando nossos ouvidos estão atentos à voz de Deus. É nessas horas, gente, que nós vamos aprender a compreender o propósito, o plano, a vontade de Deus para a nossa vida. Entender que Ele nunca nos abandonou. Nós pensávamos que tínhamos sido abandonados por Deus, mas Ele estava lá, todos os momentos. Nossos olhos é que não podiam ver. A Bíblia diz, e eu encerro deixando essa palavra para o seu coração. Depois de toda aquela experiência de Elias, de enfrentar uma grande tribulação, entrar em profunda depressão, Deus enviando meios para ajudá-lo, o próprio Deus agindo na sua vida, fortalecendo a sua alma. A palavra de Deus para nós essa noite, encerro com Tiago 4,8, quando ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ele foi até Horebe, entrou na caverna e buscou a face de Deus. Feche seus olhos, meu querido. Enquanto os irmãos do louvor vêm à frente, nós vamos orar, colocar diante de Deus a nossa vida, as nossas causas, as nossas fobias, as nossas enfermidades modernas, físicas, emocionais e espirituais, sabendo que esse Deus é poderoso para mudar circunstâncias, para transformar a realidade, para operar dentro de nós, para mexer aquilo que precisa ser mexido em nós. Vamos orar. Ó Pai, Tu conheces, ó Deus, o Teu povo, as lutas, as pressões constantes,